Cumprimentando os amigos da Pajeú de Afogados da Engazeira que nos acompanham em Afogados, na região e também no município de Itabira, também através da Rádio Cidade FM, que retransmite esta série de debates com candidatos à Prefeitura de Itabira que abrimos hoje. O convidado por ordem de sorteio, conforme anunciamos na última semana, o convidado de hoje é o candidato do PDT, Marcílio Pires, que disputa a Prefeitura de Itabira. Quem tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Para você de Itabira, operadora 87-3838-1213 para a sua pergunta. Quero agradecer ao candidato Marcílio Pires por atender o nosso convite. E inicialmente, doutor Marcílio, gostaria de saber uma pergunta comum para os candidatos: o porquê de sua intenção, de sua vontade de disputar e de ser prefeito da cidade de Itabira. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês e dizer que ninguém pode ser candidato de si próprio. A candidatura, uma candidatura, ela tem que ter ressonância popular, ou seja, tem que ter conceito junto ao povo. E aí nós fomos estimulados, fomos convidados por vários segmentos da sociedade de Itabira que desejam uma mudança na governabilidade de Itabira, na maneira de governar Itabira, pois nós estamos agora completando o ciclo, de 5 gestões que têm deixado Itabira no caos administrativo, na situação de atraso que se encontra a nossa cidade. E há um clamor na cidade por mudanças. E, infelizmente, essas mudanças deveriam acontecer com a oposição toda unida, numa representação de pessoas que pudessem dar o perfil de mudança. Mas, infelizmente, os conservadores, os reacionários, querem voltar ao poder. A mesma patota que estava antes do atual prefeito querendo estar de volta a Itabira. Então, trocar 6 por meia dúzia não nos estimula, não nos interessa, e muita gente, mas muita gente mesmo, nos deu força para que nós mantivéssemos a nossa candidatura, apesar de todas as jogadas, apesar de todo o esforço que fizeram de baixo nível para que nós desistíssemos da candidatura. Então, essa candidatura começou inicialmente com uma postura nossa. Nós fomos convidados em 2008 a fazermos parte de uma chapa, participamos dessa chapa que foi derrotada, e nós temos o lema, tivemos sempre o lema, de que o eleitor que perde uma eleição dói muito na alma dele, mas o candidato que perde a eleição dói na alma e dói no bolso. Mas nós, para não deixarmos aquela quantidade imensa de pessoas órfãos de uma pessoa que pudesse estar ao seu lado, nós passamos 8 dias em Itabira, 8 dias fora de Itabira descansando, e depois voltamos a Itabira e nos colocamos à disposição de todos os itabirenses que necessitassem de apoio. Nós voltamos à direção do Hospital Regional logo após as eleições e, mais uma vez, Nil e todo o público ouvinte, descortinamos o Hospital Regional, localizado aqui em Afogados da Engazeira, para o povo de Itabira. Até os dias atuais nós estamos servindo. Então, essa nossa candidatura, ela vem de um apelo popular, a população pedindo mudanças, não mudanças de nomes, mas mudanças de perfil administrativo, de uma nova era para Itabira. Então, ela se baseia exatamente nisso. Os amigos, os familiares, principalmente depois da solicitação da população de minha candidatura, de uma parcela significante, o apoio familiar, que é importante para todo candidato, dos amigos e dos simpatizantes. Quero dizer aos ouvintes que podem continuar fazendo perguntas pelo operador 87-3838-1213. Doutor Marcílio, eu converso em Itabira, acompanho a política de Itabira há muito tempo e converso com militantes do candidato Dinca, com pessoas que simpatizam com o Vidalzinho, com pessoas que simpatizam com a candidatura de Sebastião Dias e com pessoas que simpatizam com a sua candidatura. Com os oposicionistas, eu tenho ouvido meio que um coro uníssono, meio que uma versão só, de reclamação, principalmente de militantes, desse racha da oposição, de candidaturas
divididas da oposição, e não são poucos aqueles que pensam que essa divisão significa entregar de bandeja a eleição para o candidato à reeleição Dinca Brandino. O que o senhor diz às pessoas que pensam assim? Onde é que faltou discurso unificado? Onde é que faltou entendimento? Onde é que faltou alguém para abrir para alguém nessa discussão? Que, pelo que eu percebi, também foi levada até a última gota, até as últimas circunstâncias, na tentativa de unir o bloco oposicionista. O que é que faltou para isso? Eu quero dizer que o povo de Itabira, o povo que faz parte da oposição, está coberto de razão, tem toda a razão de estar reclamando dessa divisão das oposições. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade, né, de quem deveria, né, assumir a condição de líder. Mas para ser líder, Nil, precisa de presença e precisa de ação. Então o prefeito, que eu não vou fazer nenhum comentário a respeito dele, com todos os defeitos que tem presença e ação. E quem deveria assumir a responsabilidade de unir as oposições, se negou a exercer esse cargo de líder, porque o líder, sem estar com o poder na mão, significa trabalho, significa suor, significa doação ao povo. E essa pessoa se negou a fazer esse tipo de trabalho. O senhor está falando de quem? Eu não falo o nome dessa pessoa. Mas é o José que seria? Eu não falo o nome dessa pessoa. Essa pessoa sabe quem é. Todos sabem quem é essa pessoa, não é? Que se negou a ser líder, a gerenciar de forma equilibrada, de forma consensual essa oposição. Então, todos são responsáveis aqui. Não tem um bonzinho, não tem um ruim, não tem nada disso. Agora, nós fizemos inicialmente um trabalho onde aceitávamos a candidatura do ex-prefeito José Temaral. Nós aceitaríamos, não teria problema nenhum. Mas ele não aceitou. Depois nós colocamos o nome do Paulo Manu como primo dele, para representar a união das oposições. Mas esse também se negou. Eu fiz o apelo, fizemos o apelo, para que um dos dois aceitasse ser o meu vice, como forma de manter a união das oposições. Mas ambos se negaram a exercer essa postulação de cargo. E aí, nós colocamos numa reunião lá que, se tivesse um outro candidato com mais serviço prestado à população de Itabira, tivesse com mais ressonância popular do que a nossa candidatura, nós cederíamos tranquilamente. Mas não houve. Não houve isso. O que aconteceu é que pessoas inescrupulosas, que pessoas acostumadas a serem atravessadores do dinheiro de eleições, pessoas que gostam, que adoram costumeiramente pegar o dinheiro das eleições, não aceitaram a nossa candidatura. E é claro que não aceitaram a nossa candidatura. Por que não aceitaram a candidatura? Foram 4 tentativas, Nil, e todo o público ouvinte, de retirar a nossa candidatura. Primeiro depois que eu coloquei minha candidatura, colocaram o empresário Elias Manu como candidato, como forma de desestimular minha candidatura. Mas ele, logo após uns 30, 60 dias, desistiu da candidatura. Depois de um certo tempo, improvisaram a candidatura do vereador Edmundo Barros, lá como candidato a prefeito. Não deu certo também, tiraram a candidatura. E Marcílio não sendo aceito em hipótese nenhuma. Depois, colocaram o Carlos Veras como candidato, como terceiro candidato das oposições. A candidatura do Carlos Veras não vingou também. E agora, improvisaram, essa é a nossa leitura da situação, né? De última hora, improvisaram a candidatura atual que está aí, com o único objetivo do isolamento político da minha pessoa. E você pode perguntar, mas por quê? Por que as pessoas me isolaram politicamente? A nossa leitura dos amigos, das pessoas que estão me apoiando, é porque eu não iria permitir, como não vou permitir, práticas antigas que levaram Itabira ao estado que está aí, né? Eu não admitiria loteamento de cargos na administração. Lideranças antigas que gostariam de exercer a prática da concentração do poder, não é? Aquelas pessoas que vivem embriagadas pelo poder, sem a mínima condição de exercer esse poder, atrapalharam todo o processo. Pessoas que não aceitaram o poder. Me convidaram sempre, Nil, e eu